como a número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Peço ao secretário Wirla que faça a leitura do Santo Evangelho. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é o maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa reunião de hoje. Discussão da ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Leitura de correspondência. Peço ao secretário Wirla que faça a leitura das correspondências. Câmara Municipal de Arcos, ofício do vereador Vinícius, número 039/2016, assunto solicitação, Arcos, 10 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor Claudemir José de Mello, prefeito municipal de Arcos, aos cuidados de Carlos José da Silva, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos. Senhor prefeito, pelo presente, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de algumas vias do bairro Novo São Judas, venho solicitar de Vossa Excelência que, através da Secretaria Municipal de Obras, se empenhem junto aos órgãos federais para que seja realizado o repasse dos convênios que possibilitarão dar continuidade à pavimentação dos trechos das ruas Bambuí, Toronto e Carolina Cândida de Jesus, tendo em vista que já foram realizadas as licitações para a pavimentação dessas vias. Ressalte que é preciso agilizar o serviço, já que o período chuvoso se aproxima e pode causar vários transtornos para os moradores daquela região, já que as vias ficam intransitáveis e tomadas pela lama. Atenciosamente, Vinícius Jair Machado, vereador-presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Eduardo, que concede o título de honra ao mérito à senhora Terezinha Maria Santos de Castro e Companhia Limitada, Ótica Provisão. Peço ao secretário Wirla que faça a leitura do mesmo e, juntamente, já faça a leitura do currículo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito a Terezinha Maria Santos de Castro e Companhia Limitada, Ótica Provisão. A Câmara Municipal de Arcos, no Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito a Terezinha Maria Santos de Castro Companhia Limitada, Ótica Provisão. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Eduardo Carvalho Faria, vereador. Currículo Ótica Provisão, nome do estabelecimento, Terezinha Maria Santos de Castro Companhia Limitada, nome fantasia, Ótica Provisão, data de início das atividades, 30 de setembro de 2006. Proprietários, Gledson Trajano de Castro, Poliana Maria da Costa Carvalho. Funcionários, Mariana da Costa Carvalho. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Eduardo, que concede o título de cidadã honorária à senhora Samira Poli do Amor Divino Machado. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadã honorária à senhora Samira Poli do Amor Divino Machado. A Câmara Municipal de Arcos, no Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução.
Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Samira Polo do Amor Divino Machado. Artigo 2º. O título, a hora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Artes, 3 de outubro de 2016, Eduardo Carvalho Faria, vereador. Currículo da Samira Polo do Amor Divino Machado. É brasileira, casada, nascida em Colatina, no Espírito Santo, aos 14 de junho de 77. Bacharel em Direito pela FAD Vale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, Governador Valadares. Servidora pública estadual, integrante do quadro de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais desde abril de 2000, ocupante do cargo efetivo de investigadora de polícia, nível especial, último nível da carreira, e em comissão desde dezembro de 2010. De subinspetora de investigadores. Casada com Gabriel Freitas Faria e mãe de Pedro Augusto Machado de Faria. Iniciou sua carreira policial em Governador Valadares, atuando na Delegacia Adjunta de Crimes contra a Vida. Transferida para a capital mineira em 2001, atuou na Corregedoria Geral de Polícia. Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil de Minas Gerais. Coordenação de apoio aéreo, tendo se habilitado como tripulante operacional pelo Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo da Polícia Civil Militar de Minas Gerais em 2006. 23ª Área Integrada de Segurança Pública na região da Pampulha, na Delegacia Especializada de Atuação em Grandes Eventos. Professora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, a Cadepol, na área de Técnicas de Ação Policial desde 2010. Vaga conquistada através do processo seletivo, primeira e única mulher na coordenação de técnicas de ação policial da Cadepol. E desde setembro de 2012, presta serviço na Delegacia de Polícia Civil em Arcos. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Claudinho, que concede o título de honra ao mérito à senhora Luzia Roque de Moura. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo, juntamente com o currículo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito à senhora Luzia Roque de Moura. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Luzia Roque de Moura. Artigo 2º. O título, a hora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Geraldo Cláudio Rodrigues, vereador. Currículo. Nascido na zona rural de Arcos em 27 de novembro de 1945, trabalhou na roça desde 9 e ao se casar com Antônio Rodrigues de Moura, veio para a cidade. Tem 5 filhos e 8 netos, e uma vida de entregue à família e à fé. É mãe de Antônio Carlos Rodrigues, Geraldo Cláudio Rodrigues, Newton César Rodrigues e Cláudia Aparecida Rodrigues. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Claudinho, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Roque Teixeira. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Roque Teixeira. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Roque Teixeira. Artigo 2º. O título, a hora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Geraldo Cláudio Rodrigues, vereador. Currículo do Edgar Roque Teixeira, nascido em Arcos em 5 de abril de 1960, filho de José Militão Teixeira e Geralda Roque Teixeira, casado com Michele Cristino da Silva Teixeira e pai de Edgar Augusto Teixeira e Vitor Silveira Teixeira. Empresário há mais de 15 anos. Entrada em projeto de resolução do vereador, de autoria do vereador Criolo, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Alaor da Silva Campos. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo, juntamente com o currículo. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Alaor da Silva Campos. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Alaor da Silva Campos. Artigo 2º. O título, a hora aprovado, será entregue ou agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Geraldo Rodrigues Teixeira, Criolo, vereador. Currículo do senhor Alaor da Silva Campos.
filho de Manuel da Silva Campos e Carmen Silva de Oliveira, nasceu em Arcos no dia 18 de março de 1971. Casado com Viviane Aparecida da Silva e pai de Igor Ayala da Silva Campos e Igor Silva Martins. Começou a trabalhar aos 7 anos em sorveterias, bares, restaurantes, trailers, até que em 1993 fundou sua loja de imóveis. Foi jogador de futebol, defendendo o Ipiranga Esporte Clube dos 12 aos 17 anos de idade. Teve passagem pelo Vila dos 18 aos 23 e aos 30 retornou ao Ipiranga, sendo diretor de esporte do Ipiranga desde 2010 até os dias atuais. Também exerce a função de treinador, há 2 anos é comentarista esportivo na Rádio Alternativa e tem como base de vida Jesus. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Criolo, que concede o título de honra ao mérito ao senhor José Pereira Frias. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Toda hora eu estou repetindo esses artigos, tem que repetir toda hora. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor José Pereira Frias. Artigo 2º, o título a hora aprovado será entregue agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Geraldo Rodrigues Teixeira Criolo, vereador. Currículo do senhor José Pereira Frias, nascido em 16 de setembro de 1959, natural de Arcos, filho de João Pereira Leão e Maria Vitória Pereira. Casado com Nilza Maria, pai de 2 filhos, Lídia Cristina, casada com Alexandre Lima, e Leandro Frias, casado com Natália Franco, a qual tiveram uma filha, Cecília. Pereira começou sua vida profissional como oleiro, tempos depois trabalhou de servente pedreiro, operador de marketing, com muito esforço e dedicação. Em 2005 começou a trabalhar como construtor. José Pereira não é somente um profissional capacitado e experiente, é também um marido, pai, avô e genro exemplar. Uma pessoa que se pode contar e confiar em todos os momentos das nossas vidas. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Gustavo, que concede o título de honra ao mérito à Clean Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, Mercearia do Franquinho. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo, juntamente com o currículo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito à Clean Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, Mercearia do Franquinho. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito à Clean Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, Mercearia do Franquinho. Artigo 2º, o título, hora aprovado, será entregue agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Gustavo Tadeu Campos, vereador. Currículo: Clean Comércio de Produtos Alimentícios Limitada. Nome fantasia, Mercearia do Franquinho, CNPJ 07.683.393.00100, proprietários Arthur da Silva Campos Neto e André Luiz Campos. Breve histórico. A tradicional padaria e mercearia do Franquinho vem há mais de 3 décadas em Arcos, trazendo produtos de qualidade, sempre mantendo a tradição e não perdendo a essência dos produtos caseiros. Um de seus fundadores, Franklin de Paulo Caetano, em memória, deixou a tradição e receitas para hoje um de seus proprietários, então seu afilhado, Arthur, que com o mesmo empenho e gosto pela profissão adquirida, fez com que os produtos continuassem com o mesmo gosto e sabor, conquistando os já então clientes e trazendo novos. A tradicional caçarola, há quem diga que só se encontra igual nesta padaria e que o então proprietário aprendeu de forma tão valiosa pelo seu saudoso padrinho. O que resume este ciclo de gerações, não somente familiar, é o prazer em satisfazer o cliente com o que temos de mais precioso que Deus nos proporcionou, que é o alimento nosso de cada dia. Data de fundação, aproximadamente 40 anos. O porquê do nome? A homenagem ao Franklin de Paulo Caetano, vulgo Franquinho, em memória, padrinho de um dos proprietários, Arthur. Localização em Arcos, Rua dos Pastos 238, Centro, próxima à esquina do Pecado. Principais produtos: caçarola, pão de queijo, broinha temperada, biscoito salgado, doce e bolo de fubá, milho, cenoura, dentre outros. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Gustavo, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Adaide Veloso de Assis. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara
Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito ao senhor Adaíde Veloso de Assis. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Adaíde Veloso de Assis. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogo suas disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Gustavo Tadeu Campos, vereador. Esse currículo vai ser lido na próxima reunião. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Ralph, que concede o título de cidadão honorário ao padre Paulo César Rodrigues Silva. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadão honorário ao padre Paulo César Rodrigues Silva. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao padre Paulo César Rodrigues Silva. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogo essas disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Ralph Carvalho de Oliveira, vereador. Também esse currículo será lido na próxima reunião. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Ralph, que concede o título de cidadão honorário à senhora Catarina Maria Fernandes. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadã honorária à senhora Catarina Maria Fernandes. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Catarina Maria Fernandes. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue à agraciada em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogo suas disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Ralph Carvalho de Oliveira, vereador. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Jamir, que concede o título de honra ao mérito à senhora Marli Perpétua de Souza Silva. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito à senhora Marli Perpétua de Souza Silva. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Marli Perpétua de Souza Silva. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue agraciada em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogam suas disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Jamir Soares dos Reis, vereador. Currículo da senhora Marli Perpétua de Souza Silva. Nascida em Arcos em 18 de junho de 1970, ele é filho de Benjamin Teixeira de Souza e Elza Teixeira de Souza. Casada com Edson Flavino da Silva. Funcionária pública efetiva há 19 anos, trabalhando na FUMUSA no setor de TFD, onde são encaminhados exames, consultas e cirurgias fora do domicílio do doente. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Jamir, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Juliano César Ribeiro. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito ao senhor Juliano César Ribeiro. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Juliano César Ribeiro. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogo suas disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Jamir Soares dos Reis, vereador.
Currículo do Juliano César Vieira, ele nascido em Formiga no dia 6 de julho de 75, filho de José Eustáquio Vieira e Maria Faria Vieira, casado com Cássia Cristina Vieira de Oliveira, filhos José Eduardo Vieira de Oliveira, Maria Cecília Vieira de Oliveira, empresário no ramo de transporte há 18 a 19 anos, proprietário da Center Transporte Limitada. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador João Pedroso, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Hélio de Faria. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadão honorário ao senhor Hélio de Faria. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Hélio de Faria. Artigo 2º, o título, a hora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revoga suas disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, João Ribeiro Pedroso, vereador. O currículo será lido na próxima reunião. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador João Pedroso, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Raimundo Francisco de Souza. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadão honorário ao senhor Raimundo Francisco de Souza. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Raimundo Francisco de Souza. Artigo 2º, o título, a hora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revoga suas disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, João Ribeiro Pedroso, vereador. O currículo também será lido na próxima reunião. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Genorinho, que concede o título de cidadã honorária à senhora Adriana de Souza Couto. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadã honorária à senhora Adriana de Souza Couto. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário à senhora Adriana de Souza Couto. Artigo 2º. O título, hora aprovado, será entregue agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revogam suas disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 4 de outubro de 2016, José Agenor da Silva, vereador. Currículo da Adriana de Souza Couto. Data de nascimento, 2 de julho de 69, naturalidade, Vassouras, no Rio de Janeiro. Dados familiares, filho de Manuel Antônio de Souza e Clair Fonseca de Souza, irmã de Angélica de Souza e Janete de Souza Andrade, casada com Dirceu José do Couto há 18 anos, único sobrinho Manuel Antônio de Souza Andrade. Escolaridade, ensino superior, letras e pós-graduação em língua portuguesa e em educação especial. Profissão, professora. Ela é funcionária pública efetiva em 2 cargos, P1 e P4, trabalha na PAI há 29 anos, tendo iniciado como professora. Foi professora na PAI de 1987 a 1999, diretora da instituição no período de 2000 a 2008. Professora novamente de 2009 a 2012. Está como diretora da PAI desde 2013. Foi professora de língua portuguesa na Escola Municipal Lauro Andrade. Nascida em Vassouras, no Rio de Janeiro, mudou-se com a família para Arcos aos 7 anos de idade, onde cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Yolanda Jovino Vaz e na Escola Estadual Dona Berenice de Magalhães Pinto. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Genorinho, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Gilberto Vieira da Cunha. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito ao senhor Gilberto Vieira da Cunha. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Gilberto Vieira da Cunha. Artigo 2º, o título, hora aprovado, será entregue agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam suas disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 4 de outubro de 2016, José Agenor da Silva, vereador.
O currículo será lido na próxima reunião. Entrada em projeto de resolução de autoria da vereadora Cidinha, que concede o título de cidadã honorária à senhora Juscelina Aparecida da Cunha, Celina Cunha. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de cidadã honorária à senhora Juscelina Aparecida da Cunha, Celina Cunha. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Juscelina Aparecida da Cunha, Celina Cunha. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Maria Aparecida Alves, vereadora. Currículo, Celina Cunha. Nome completo, Juscelina Aparecida da Cunha. Naturalidade, São Paulo. Pai, Juscelino Pinto da Cunha. Mãe, Vitória Maria da Cunha. Filhos, Gustavo Elias Cunha de Oliveira e Maria Vitória Cunha Oliveira. Marido, Aguilar dos Santos Rolindo. Data, 19 de outubro de 1976. Escolaridade superior completa em administração. Descrição, profissional da beleza em geral. Cabeleireira, maquiadora, desoladora, manicure, design de sobrancelhas, sobrancelhas micropigmentadas, esteticista, embelezadora do olhar. Professora de todas as áreas descritas. Entrada em projeto de resolução de autoria da vereadora Cidinha, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Paulo Henrique Miranda. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito ao senhor Paulo Henrique Miranda. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Paulo Henrique Miranda. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ou agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Maria Aparecida Alves, vereadora. Paulo Henrique Miranda é natural de Arcos, nascido em 30 de abril de 1980, filho do senhor José Miranda Filho de Dona Anita Teixeira Miranda. É o caçula de 8 irmãos, casado com Irani Oliveira, tem 2 filhos. Paulo Henrique, mais conhecido como Paulinho, um desportista que representou Arcos como jogador de futebol profissional. Foi um dos melhores goleiros da cidade. Começou sua trajetória em tenra idade. Aos 10 anos representou Arcos na Argentina e não parou mais. Passou pelo Clube Atlético Mineiro nas categorias de base, também pela Comercial de Ribeirão Preto, São Bento, Sorocaba e Itália, além de diversos clubes da região. Paulo Henrique militou no esporte amador em Arcos e região, lutando par pela descoberta e pelo desenvolvimento de habilidades de novos atletas. Foi presidente da Associação Atlética Coense nos anos 2010 e 2011 e durante anos foi diretor de esporte do clube. Atualmente, Paulo Henrique é diretor de transporte da FUMUSA, onde presta relevante serviço à população arcoense. Entrada em projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Adalberto Teixeira Mota. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito ao senhor Adalberto Teixeira Mota. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Adalberto Teixeira Mota. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016. Maria Aparecida Alves, presidente. Jamir Soares dos Reis, vice-presidente. Moacir Alves Rosa, segundo secretário. Wirlet Castro Alves, primeiro secretário. Nome completo, Adalberto Teixeira Mota, Dagô do Chalé da Mata. Naturalidade, Arcos. Data de nascimento, 15 de agosto de 71. Escolaridade, graduado em fisioterapia pela Unifenas, pós-graduado em acupuntura e gestão hospitalar pelas ciências médicas. Profissão, empresário. Dados familiares, filho de Jarbas Teixeira Mota, senhor Jarbinhas e Maria da Conceição Mota, dona Neném. Dados relevantes, Adalberto foi o 9º filho do senhor Jarbinhas e de dona Neném. Com visão empreendedora, desde menino, cursou a primeira turma de fisioterapia da Unifenas, em Alfenas, formando em 1996. Ao finalizar o curso, com a cara e a coragem, foi para BH, à procura de emprego, sem dinheiro algum para pagar nem lotação. Conseguiu seu primeiro emprego na Mannesmann. Em pouco tempo, decidiu montar sua própria clínica,
a clínica médica referência em Belo Horizonte nas áreas de ortopedia, fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, fonoaudiologia, RPG, pilates, estética e musculação. Logo em seguida, criou a Trans Luxemburgo, especializada em remoção de pacientes em ambulâncias. Após 25 anos fora de Arcos, resolveu voltar para sua terra natal, assumindo o compromisso feito, que um dia votaria, e fundou o Chalé da Mata, espaço para eventos. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Marcinho, que concede o título de honra ao mérito à senhora Marlene Maria Mateus. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito à senhora Marlene Maria Mateus. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Marlene Maria Mateus. Artigo 2º, o título hora aprovado será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Márcio Júnior Roque, vereador. Currículo de Marlene Maria Mateus. Nome completo, Marlene Maria Mateus, naturalidade de Arcos. Data de nascimento, 6 de março de 68, estado civil, solteira. Escolaridade, superior completa em História, Pedagogia e pós-graduado em História do Brasil, Educação de Jovens e Adultos, Supervisão Escolar. Profissão, professor de História do Ensino Médio e Educação Infantil, anos iniciais. Dados familiares, filha de Abílio Mateus Filho e Orlandina Maria Mateus, aposentados. Foi vice-diretora na Escola Municipal Yolanda Mourinho de Carvalho, a Escola do Bairro Esplanada, e coordenadora de curso técnico de gestão empresarial na Escola SESEC de Arcos. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Marcinho, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Pereira de Moura. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Tranquilo. Câmara Municipal de Arcos concede o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Pereira de Moura. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, concedido o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Pereira de Moura. Artigo 2º, o título, hora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal, através de certificado especialmente confeccionado. O artigo 3º, revoga essas posições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Márcio Júnior Roque, vereador. Currículo do Edgar Pereira de Moura, natural de Arcos, nascido em 20 de junho de 66, filho de José Pereira de Moura, Zé Boneco, e Hilda Maria de Moura, casado com Maria Aparecida Silva Moura e pai de Vinícius Silva Moura e Rafaela Carolina Silva Moura, empresário da Tronomec, Torno Mecânico Diesel Limitada há 20 anos. A empresa possui 16 funcionários. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Moacir, que concede o título de cidadã honorária à doutora Juliana Amaral de Mendonça Vieira. Projeto de resolução 2016. Concede o título de cidadã honorária à senhora Maria Aparecida de Melo Zacarias. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e o presidente da Câmara promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária à senhora Maria Aparecida Melo Zacarias. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições contrárias, entrando esta resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 07 de outubro de 2016, Moacir Alves Rosa, vereador. Currículo. Maria Aparecida Melo Zacarias, naturalidade de Santo Antônio do Monte, data de nascimento 25/10/68, escolaridade ensino médio completo, profissão microempresária, dados familiares, filiação Antônio Pereira de Melo e Dessa Olina de Melo. Marido, Geraldo Clarete Zacarias Tio Preto. Filhas, Maria Elisa Melo Zacarias e João Antônio Melo Zacarias. Dados relevantes, ministra da Palavra da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Você está lendo a doutora Juliana. Você tem que ler dela. Lê então o contrário. É o doutor Juliana. Aí, Helena.
Já leu da Maria, Aparecida, já leu. Esse aí primeiro que tá ali, ó. Esse aí primeiro. Projeto de resolução 2016. Concede o título de cidadã honorária a doutora Juliana Amaral Mendonça Vieira. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e a presidente da Câmara promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã honorária doutora Juliana Amaral de Mendonça Vieira. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue e agraciado em reunião solene da Câmara Municipal de Arcos, através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições contrárias, entrando em resolução, vigor essa data da sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016. Moacir Alves, vereador. Currículo. Doutora Juliana Amaral de Mendonça Vieira, natural de São Paulo, capital, nascida aos 27 de 3 de 1974. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1997. Ingressou na carreira do Ministério Público de Minas Gerais em 2001. Como promotora de justiça substituta, trabalhou nas seguintes comarcas: Caratinga, Governador Valadares, Teófilo Otônio, Ipatinga, Sete Lagoas e Curvelo. Titularizou-se promotora de justiça na comarca de Bambuí em 2003, onde lá permaneceu até meados de 2013. Em 12 de 7 de 2013, assumiu a segunda promotoria de justiça da comarca de Arcos, a qual detém atribuições nas corredorias da infância e da juventude, meio ambiente, controle externo da atividade policial, patrimônio histórico e cultural, apoio comunitário e conflitos agrários, direitos humanos, tutelas de fundações. Casada com Ivan Vieira, possui 3 filhos: Pietra, 11 anos, Isabela, 7 anos e Marcelo, 5 anos. Participa da força-tarefa composta por policiais civis e militares, delegados de polícia e promotores de justiça do GAECO, que deflagrou da data em 8 de 8 de 2016 a Operação Flecha, que investiga uma organização criminosa composta por mais de 20 pessoas, com atuação na cidade de Arcos e região. Já foi lida aí o projeto, né, da Maria Aparecida de Melo Zacarias e o currículo. Então, nós vamos passar para o outro projeto. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Vinícius, que concede o título de cidadão honorário ao senhor João Gonzaga Filho. Peço ao segundo secretário Moacir que faça a leitura do mesmo. Projeto de resolução 2016. Concede o título de cidadão honorário ao senhor João Gonzaga Filho. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor João Gonzaga Filho. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as posições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016. Vinícius Jair Machado, vereador. Projeto de resolução 2016. Me desculpa, gente, tem um currículo aqui. Currículo. Nome completo: João Gonzaga Filho. Naturalidade: Martinho Campos. Data de nascimento: 16 de 5 de 1955. Escolaridade: segundo grau completo. Filiação: profissão: aposentado, motorista da prefeitura, integrante do comissário de menores. Dados familiares: filiação: João Gonzaga dos Santos e Lourença Angelina dos Santos. Esposa: Célia Nunes Gonzaga. Filhos: Luciane Nunes Gonzaga, Regiane Aparecida Nunes Gonzaga e Arlen Rodrigo Gonzaga. Dados relevantes: é avô de 8 netos, sendo 7 netas. Faz parte do comissário de menor desde setembro de 2007 e vem prestando importante serviço em defesa dos interesses das crianças e dos adolescentes.
Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Vinícius, que concede o título de honra ao mérito ao senhor José Miranda Filho. Peço ao segundo secretário Moacir que faça a leitura do mesmo. Projeto de resolução 2016. Concede o título de honra ao mérito ao senhor José Miranda Filho. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor José Miranda Filho. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal de Arcos através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Vinícius Jair Machado, vereador. O currículo será lido na próxima reunião. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Wirley, que concede o título de cidadão honorário ao senhor William Alves Teixeira. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de resolução 2016. Concede o título de cidadão honorário ao senhor William Alves Teixeira. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor William Alves Teixeira. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Arcos, 3 de outubro de 2016, Willis de Castro Alves, vereador. Currículo. William Alves Teixeira. Nome: William Alves Teixeira, natural de Formiga, nascido em 14 de 9 de 1967, servidor público efetivo, curso superior em ciências, filho de José Teixeira de Castro e Marta Alves Teixeira. É pai de Breno Nardi Teixeira e Maria Eduarda Nardi Teixeira. Atualmente exerce o cargo de secretário de Meio Ambiente e Agricultura. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Wirley, que concede o título de honra ao mérito ao senhor Aparecido Bernardo da Silva, tido Motos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de resolução 2016. Concede o título de honra ao mérito ao senhor Aparecido Bernardo da Silva, tido Motos. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Aparecido Bernardo da Silva, tido Motos. Artigo 2º. O título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através do certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 7 de outubro de 2016, Willis de Castro Alves, vereador. Currículo. Aparecido Bernardo da Silva, conhecido como Tido Motos. Local de nascimento, Arcos, Minas Gerais. Data de nascimento, 3/10 de 1977. Escolaridade, 8ª série. Profissão, mecânico de motos. Familiares. Pai, Silvio Bernardo da Silva. Mãe, Maria do Rosário. Esposa, Flávia Rodrigues Frias. Filhos, Gabriel Bernardes, Lohane Bernardes. Presbítero da Igreja Mensageiros de Cristo.
Entrada em projeto de lei número 020/2016, de autoria do vereador Gustavo Tadeu Campos, que dá denominação à rua que menciona e dá outras providências. Peço ao secretário Wirley que faça a leitura do mesmo. Prefeitura Municipal de Arcos, projeto de lei número 020/2016, dá denominação à rua que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Arcos aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A partir da vigência desta lei, passa a denominar-se Rua Divina a rua que tem início na rua Jornalista Herculano dos Santos, no bairro residencial Mirante da Serra, e término em um terreno de propriedade da senhora Maria Caetano Gontijo. Artigo 2º. Em decorrência desta lei, o Poder Executivo promoverá as comunicações necessárias às partições diretamente envolvidas, com vistas à nova denominação estabelecida. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, ficando revogadas as posições contrárias. Arcos, 10 de outubro de 2016, Gustavo Tadeu Campos, vereador. Entendi. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 029/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre suplementação orçamentária e dá outras providências. Peço ao secretário Wirley que faça a leitura do parecer das comissões. Câmara Municipal de Arcos, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, orçamento tomado de conta sobre o projeto de lei número 029/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre suplementação orçamentária e dá outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. Trata-se de projeto de lei que visa receber autorização legislativa para que o Executivo Municipal proceda à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento corrente. Analisando o pedido, verifica-se que a suplementação trata de despesas com pessoal diverso, mês de outubro de 2016. Despesas de custeio em geral, tais como consumo de água, energia elétrica, materiais expedientes, transporte, compra de oxigênio. Hospital São José, alteração de despesa com médico na saúde para despesas de pessoa física dentro dessa categoria. E ainda, despesas com obras de pavimentação e contrapartida de convênios com o Estado e União. Logo, entendemos que o referido projeto se faz uso necessário. Concluímos que o referido projeto é de ordem financeira legal, possui redação correta e constitucional. Consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e votação. Sala das sessões, 10 de outubro de 2016, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Geraldo Cláudio Rodrigues, presidente. Gustavo Tadeu Campos, relator. José Genor da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, João Ribeiro Pedroso, presidente. Wirley de Castro Alves, relator. Vinícius Jair Machado, membro. O parecer jurídico encontra-se em anexo e é favorável ao projeto. Coloque em primeira discussão. E não havendo nenhuma manifestação, coloque em primeira votação. Vereador Wirley. Aprovado. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Genorinho. A favor. Vereador Marcinho. Favorável. Vereador Criolo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Vinícius. Favorável. Vereador Ralph. Favorável. Vereador Jamir. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 12 votos a favor e 0 contra. Peço ao secretário Wirley que faça a leitura de requerimento de autoria do vereador Vinícius. Câmara Municipal de Arcos, requerimento do vereador Vinícius, número 06/2016, Arcos, 10 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor Claudemir Zé de Mello, prefeito municipal de Arcos, aos cuidados de Carlos José da Silva, secretário municipal de obras. Senhor prefeito, o vereador abaixo assinado com o objetivo de garantir uma sinalização de qualidade em toda a cidade, garantindo assim mais segurança para todos, vem requerer do Executivo que, através da Secretaria Municipal de Obras, notifiquem a empresa Persinal Limitada, contratada através do processo licitatório número 156 de 2016, para refazer a sinalização em trechos onde a sinalização já está se desfazendo. Ressalte que em um curto espaço de tempo, após a execução do serviço de sinalização em geral,
em várias vias da cidade. Em muitos locais, a tinta utilizada na sinalização já está se desfazendo totalmente. A exemplo das faixas demarcatórias da Rua dos Passos e Rua Felizbino Vieira, conforme em fotos anexos. É preciso que a empresa realize um serviço de qualidade e que os referidos serviços sejam garantidos por um prazo de duração razoável. Portanto, é necessário que a empresa refaça os serviços que apresentaram problemas em um curto espaço de tempo. Sendo assim, resposta em tempo hábil, nos termos do artigo 68, do inciso 17 da Lei nº 1256 de 1990, a Lei Orgânica Municipal, deste importante pedido. Termos em que pede e aguarda deferimento, atenciosamente, Vinícius Jair Machado, vereador presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. As fotos estão aqui em anexo de todas as ruas citadas e realmente nas fotos as faixas já estão se desfazendo. Eu gostaria de comunicar aos meus colegas vereadores para a gente estar fazendo uma reunião extraordinária logo após essa, para a gente estar votando esse projeto de suplementação, tá bom? Com a palavra, o vereador Vinícius. Presidente Cidinha, colegas vereadores, plateia aqui presente, uma boa tarde a todos. Como muito bem explicado nesse requerimento, eu gostaria do apoio dos colegas vereadores para aprovação. Essa sinalização foram feitas há pouco tempo e vários lugares já está se desfazendo. Então, eu gostaria que o prefeito notificasse essa empresa e gostaria do apoio dos colegas vereadores para aprovação do referido requerimento. Obrigado. Palavra franca. Nós vamos fazer a votação do requerimento. É simbólico. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for contra, fica de pé. O requerimento foi aprovado por 12 votos a favor e 0 contra. Palavra franca. Vereador Moacir. Primeiramente, aqui eu fiz um ofício do vereador Moacir 023/2016, assunto condolência. Quero mandar aqui para a família do senhor Wellington José Laudares, o chefe lá da BR Pneus, Rosângela Mendonça Laudares, a esposa, e o Flávio Roberto Filho. Eu quero mandar essas saudações em meu nome, em nome de todos os vereadores. Manifesto nossas condolências pelo falecimento do senhor Wellington José Laudares, transcorrido no dia 1º de outubro de 2016. Sendo só para o momento, revogamos a Deus para que dê conforto à família. Atenciosamente, Moacir Alves Rosa, vereador. Eu quero falar um pouquinho da palavra franca, gente. Não, eu queria falar um pouco. Eu ia falar sobre isso, Vinícius, parabéns para você. Eu ia falar sobre, no centro aqui, onde foi feita essas faixas, elas já estão todas destruídas. Se eu não me engano, não tem nem 2 meses que fizeram isso. Então, eu sempre falei para o pessoal ali, onde que escreveram ali ônibus, puseram lá escrever ônibus, já pagou tudo, já não tem mais. Então, a cidade está uma desordem, essas faixas aí acabaram tudo. Isso é um dinheiro exorbitante que foi gasto na cidade toda, então foi tudo por água abaixo. Então, eu te parabenizo, que eu ia fazer esse comentário também. Você já fez o ofício, eu ia falar sobre isso. E também quero fazer um comentário. A política já acabou, e daqui para frente nós todos sejamos parceiros, colegas, uns vão ficar, outros estarão aí. Eu desejo a todos os 3 vereadores que foram eleitos, Eduardo, Jamir Leiteiro e William, que faça um mandato muito feliz, que o Divino Espírito Santo ilumine vocês, e olhe muito bem para aquelas pessoas que estão lá fora, porque tem muitas pessoas precisando tem pessoas passando dificuldade. Eu acredito com o nosso vice Ralph, Denilson, prefeito, são pessoas de coração muito bondoso, que vocês unam a ele e façam um trabalho bonito na Câmara, que nós precisamos. São 2 jovens que têm 24 horas para trabalhar, não depende de outro serviço. Então, estão lá sempre para estar correndo junto com os deputados, fazendo as coisas para trazer para o município de Arcos. Eu acredito que será um mandato muito, muito belo, muito bonito,
que eles têm uma garra muito forte, a vontade deles, a gente nota que as coisas deles, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, e o Divino Espírito Santo vai iluminar sim, ele vai iluminar, e vocês serão muito felizes. Eu, esse ano, não pratiquei muito a política, não, porque eu perdi o meu filho, tem muitas coisas, então eu fiquei muito desanimado de estar participando. Eu entrei só para falar que não estava entrando, mas eu vou falar para vocês que esse ano não fiz campanha, mas se Deus quiser, vamos ver, daqui 4 anos, a gente estará firme com os companheiros aí, estaremos unidos, vamos ver, vamos pensar até lá. Mas a única coisa que eu desejo a todo mundo, que o nosso município vai ter muito desenvolvimento nesses 4 anos. Eu tenho muita fé, viu, Ralf? Você e o Denilson, e os novos 3 vereadores aqui, junto com os outros 10 vereadores. Muito obrigado e uma boa tarde a vocês. Vereador Wirley. Eu tive, em primeiro lugar, né, gente, desculpa, boa noite ao presidente, mesa diretora, a todos os vereadores, a todos presentes. Eu tive conversando hoje um bom tempo com a Giane e nós vamos sentar essa semana até a semana que vem e nós vamos conversar aqui com todos os vereadores, porque nós precisamos. Não vou falar só em oração não, porque essa oração já foi feita até aqui na praça. Eu acho que nós precisamos começar a elaborar um plano, um trabalho aqui em Arcos. É isso que nós vamos sentar para conversar a respeito do que aconteceu aqui no nosso município esse ano. É acima da média o tanto de morte de jovens e principalmente suicídio. Isso não é normal, gente. Infelizmente, isso aí leva muito para o lado espiritual e é uma coisa que está me preocupando muito. Isso não é normal, você pode andar nas cidades que você não vê isso fácil. Então é um assunto que eu acho que já precisa preocupar, não é só a gente todo dia, ó, morreu mais um, e o que aconteceu, e achar que isso é normal, que não é normal. Então nós vamos montar aí uma estratégia, fazer um planejamento, passar para todos os vereadores o que nós estamos pensando em fazer para a gente diminuir isso aqui no nosso município. Porque além de tantas mortes de acidente com jovens, nós tivemos um número muito grande de suicídio. O que está acontecendo? Nós não queremos isso para a nossa cidade. Então depois que a gente montar um planejamento, ver o que nós vamos fazer, nós vamos repassar aqui para todos os vereadores, para a gente atuar juntos nessa situação muito triste que nós estamos vivendo no nosso município. E quando se fala assim, igual eu vi no jornal, na televisão, 85% das câmaras no Brasil renovaram, prefeitura, tá certo. Mas eu ainda falo que essa Câmara aqui, nesse mandato 13, 14, 15, 16, eu ainda falo que foi uma Câmara muito atuante. Fale quem quiser falar. A gente escuta muito mudança. O Moacir mesmo citou agora o Vinícius, que foi um grande lutador na comissão de obras, fiscalizando. Será que a mudança que está vindo aí, vamos ter um brigador nessa parte também? O Criolin, quantas vezes em Brasília, buscando recursos, trazendo para o nosso município. São os pequenos exemplos que eu estou citando, que eu acho que teve um exagero grande na Câmara Municipal aqui da nossa cidade. E é certo, a gente vê que precisa mesmo de renovar, mas eu não acho que essa Câmara foi uma Câmara bastante atuante. Em termos da Copasa, não teve um ano que essa Câmara não chamou os profissionais da Copasa. E as pessoas precisam entender que vereador não executa. Quem executa é executivo. Eu ainda acho que essa Câmara foi muito atuante e muito trabalhadora, fez o que podia fazer, o que estava nos limites de vereadores. Então, às vezes, eu fico vendo um certo exagero de mudança, mas essa Câmara foi atuante e trabalhou bonito. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com redes sociais, que rede social hoje é o que tem no mercado. A grande maioria não acompanha o trabalho aqui, não acompanha o trabalho do vereador no dia a dia, e muitas das vezes acompanha por rede social. Aí que está o grande perigo. Então, eu quero parabenizar essa Câmara pelo trabalho prestado nos anos de 2013, 14, 15 e 16, e parabenizar a todos vocês, parabenizar o Ralf e ao Denilson, que tem uma grande missão nesses 4 anos, que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
possa estar abençoando vocês nessa administração. Muito obrigado, presidente. Vereador Eduardo. Senhora presidente, colegas vereadores, plateia presente, ouvintes da Rádio Cidade, não poderia deixar de agradecer, Moacir, você pelas belas palavras, né, a nós, todos os vereadores dirigidas. Também gostaria de desejar, igualzinho semana passada, já desejamos Denilson e o Ralph, que realmente é um trabalho muito difícil, né? Eu sei que vocês vão tentar acertar o máximo, mas sempre vão ser falados também, infelizmente. Quem está no poder sempre é alvo de muitos ataques. Mas gostaria de desejar aqui a todas as crianças de Arcos um feliz Dia das Crianças e que Nossa Senhora proteja todas elas e as crianças do mundo inteiro. E também desejar, parabenizar vocês pelas indicações dos títulos de cidadão honorário e honra ao mérito, a todos os vereadores pelas suas indicações, estão todos de parabéns. E um final de semana e uma semana abençoada a todos vocês. Muito obrigado. E sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa reunião, ficando todos convocados para a próxima, agora extraordinária. Como há número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Peço ao secretário Irle que faça a leitura do Santo Evangelho. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa reunião de hoje. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 029/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre suplementação orçamentária e dá outras providências. Já foi feita a leitura do parecer das comissões, é favorável, o parecer jurídico é favorável, e eu coloco em segunda discussão. E não havendo manifestação, eu coloco em segunda votação. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Ralph. Favorável. Vereador Vinícius. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Criolo. Favorável. Vereador Marcinho. A favor. Vereador Genorinho. A favor. Vereador Eduardo. Pela aprovação. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Wirley. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 12 votos a favor e 0 contra. E sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa reunião.